Se você é professor ou professora, dá uma seguradinha aí. Não pula esse vídeo porque ele foi preparado especialmente para você e pode te ajudar a dar um salto na sua carreira profissional. Meu nome é Cleiton Peniche, sou supervisor da Rede Municipal de Ensino de Campinas, uma das 14 metrópoles brasileiras. Já fui professor substituto de educação infantil, professor titular de sala na educação infantil, ministrei aulas também no ensino fundamental, no ensino médio, fui aprovado em concurso público para o cargo de diretor de escola, onde atuei por quase uma década. E também fui aprovado para o cargo de supervisor educacional na Prefeitura Municipal de Campinas, onde trabalho atualmente. Eu guardava comigo um desejo antigo de ajudar pessoas a serem aprovadas em concurso público na área da educação. Eu prestei concurso na área da educação, prestei concurso para a Promotoria de Justiça, já prestei concurso para a Unesp, área administrativa, prestei concurso também para agente estadual do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo e tive a felicidade de ser aprovado na maioria dos concursos. Mas não foi sempre assim. Semana passada eu fiz uma transmissão ao vivo pelo Instagram e falei um pouco dessa história, que nem sempre foi uma história feliz. Eu também já deixei de ser aprovado, ou seja, fui reprovado em alguns concursos até eu encontrar uma técnica que me ajudou a conseguir bons resultados e me trazer até aqui. É um pouco sobre isso que nós queremos falar. Se você não teve acesso a esse vídeo inicial da semana passada, é só clicar no link que eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo. Vai aparecer na parte inferior ou na parte superior. Clica, assiste, acompanha esse passo a passo que nós estamos publicando através dos diferentes canais de mídia e com certeza eles irão te ajudar muito a conquistar o seu cargo público. Se você acabou de se formar em pedagogia ou está terminando a faculdade de pedagogia, eu tenho certeza que eu posso te ajudar a conquistar o seu primeiro cargo de professor na rede municipal, onde você mora, ou na rede estadual. Agora, se você já é professor de alguma rede ou sistema de ensino, se você é coordenador ou diretor de escola, eu posso te ajudar a dar um salto na sua carreira profissional. Aliás, orientador pedagógico também. Eu posso te ajudar a acessar um cargo que esteja acima do seu na hierarquia educacional. Para isso, é claro, você precisa prestar um concurso e eu estou aqui para te ajudar a elaborar uma boa técnica de estudos, a se preparar e ser um campeão, um vitorioso na conquista do seu novo cargo público da área educacional. Eu quero hoje compartilhar com vocês alguns resultados do concurso público que eu prestei em Campinas. Eu quero compartilhar uma tela com vocês onde nós vamos analisar cada um dos meus acertos em cada uma das áreas exigidas pelo edital deste certame que foi realizado pela VUNESP, uma das principais bancas de concurso público do Brasil. Eu vou fazer o compartilhamento da tela aqui com vocês e então nós vamos fazendo essa análise juntos. Vou colocar aqui no Google o nome VUNESP. Aliás, acabou de aparecer porque já faz parte do meu histórico de pesquisas. Vou acessar a área do candidato, inserir aqui o meu e-mail e a minha senha. Aqui vocês vão ver uma lista de concursos públicos que eu já prestei. O concurso público de Sorocaba, onde eu me inscrevi para diretor de escola e para supervisor de ensino. Eu quero, num próximo vídeo, abordar alguns detalhes deste concurso que ainda está em andamento. Há aqui o concurso da FUMEC em Campinas, concurso que eu também me inscrevi para professor de educação básica nível 2, professor de EJA. Este concurso foi interrompido por conta da pandemia e em breve será com certeza retomado. Há aqui o concurso para auxiliar de promotoria
nível 1, área administrativa do Ministério Público de São Paulo. Eu também gostaria de compartilhar alguns detalhes deste concurso com vocês nos próximos vídeos. Eu fui aprovado e habilitado também para este cargo. Em breve eles estarão fazendo a convocação. Mais abaixo, o concurso de Campinas. Nós viremos aqui para o cargo de supervisor educacional. E há também na sequência outros concursos, concurso para pedagogo em Mogi das Cruzes, concurso para supervisor também em Valinhos, foi aprovado, concurso para prefeitura de registro, enfim. Hoje nós vamos nos concentrar no concurso de Campinas, cargo que eu ocupo hoje, supervisor educacional. Eu vou clicar aqui em resultado, nós vamos verificar o seguinte: prova objetiva. Qual foi minha pontuação? 71 pontos. Na prova de redação, 95,45, a segunda maior nota do concurso de Campinas. Foram mais de 1.000 inscritos neste concurso. Total de acertos em língua portuguesa. Os meus acertos em língua portuguesa, 7 questões. Total de acertos em conhecimentos pedagógicos e legislação, 10. Total de acertos em conhecimentos específicos, 22. Portanto, total de acertos, 39. E aí a nota na prova objetiva foi 71,00. Para ficar um pouco mais fácil da gente analisar esses resultados, eu vou fazer o seguinte: ajustar à direita da tela os números que eu acabei de mostrar e criar uma nova guia, abrir uma nova guia do Google Chrome para então colocar o edital deste concurso. E aí nós vamos verificar quantas questões a banca colocou para cada uma das áreas. Novamente a área do candidato, vamos para o concurso de Campinas e aqui editais e documentos. Partimos então para o edital de abertura deste concurso para a educação. Supervisor educacional está aqui embaixo, edital número 01/2019. Foi o ano de realização deste certame. O número de questões desta prova. Essa é a parte que mais nos interessa neste momento. Para os cargos de coordenador pedagógico e supervisor educacional, o concurso previa 10 questões de língua portuguesa. Vamos verificar quantos acertos eu tive? 7 acertos. Portanto, eu errei 3 questões de língua portuguesa. Conhecimentos pedagógicos e legislação. Quantos acertos eu tive? 10. Quantas questões a banca colocou na prova? 15 questões. Portanto, eu acertei 10 e errei 5. Conhecimentos específicos. Eram 25 questões. Eu acertei 22. Então, eu poderia dizer que o meu maior aproveitamento neste concurso foi nos conhecimentos específicos. E aí, uma dúvida que acaba surgindo aqui: quais eram os conteúdos deste conhecimento específico? Ou melhor, desta seção de conhecimentos específicos. Quais eram os conteúdos de conhecimentos pedagógicos e legislação? Nós vamos aqui para o edital até o anexo, se não me falha a memória, anexo 3, que traz os conteúdos de cada uma dessas áreas exigidas pelo edital. Atribuições dos cargos, vamos chegar ao anexo 3. Para os 2 cargos, coordenador pedagógico e supervisor educacional, na área de conhecimentos pedagógicos e legislação, onde eu acertei 10 questões de 15. Nós tínhamos fundamentos da educação, nós tínhamos organização da educação, política educacional, escola democrática, projeto pedagógico, avaliação institucional, enfim, estes conteúdos que vocês estão conferindo aqui comigo. Legislação federal caiu aqui nesta prova de supervisor. E legislação municipal. Vejam, portanto, legislação foi um ponto forte desta área do concurso e aquilo que nós acabamos de ver: fundamentos, política educacional, organização, história da educação,
processo de ensino e aprendizagem, currículo, projeto pedagógico, enfim, tudo isso fez parte da área de conhecimentos pedagógicos e legislação. E conhecimentos específicos, onde eu tive aqui um aproveitamento um pouco maior. Currículo, avaliação, certo? Legislação municipal, diretrizes, plano de avaliação, avaliação institucional, resolução da Secretaria Municipal de Educação, isso na área de conhecimentos específicos. Agora vejam, se nós fizéssemos neste momento uma análise preliminar, tentando chegar à conclusão de qual área foi a mais importante para esse concurso, nós precisaríamos primeiramente analisar o peso de cada questão em cada uma dessas áreas. Vamos verificar aqui no julgamento da prova. Deixa eu dar um Ctrl F aqui e colocar a palavra julgamento para ver se nós conseguimos facilitar a busca. Pois bem, julgamento da redação e julgamento da prova objetiva. Percebam que no julgamento da prova a banca considerou que as questões de língua portuguesa teriam peso 1 e as questões de conhecimentos pedagógicos e legislação peso 2, um peso diferente. Conhecimentos específicos, peso número 2 também. Se a ideia é responder qual área é mais importante para esta prova, eu acredito que vocês já chegaram à conclusão. Conhecimentos pedagógicos e legislação têm um peso maior que língua portuguesa, assim como conhecimentos específicos têm um peso maior que língua portuguesa. Portanto, se você está pensando em se preparar para um concurso público na área da educação, ou se você já está estudando para o concurso, é importante considerar que legislação, conhecimentos pedagógicos e específicos vão te trazer um resultado maior, vão te ajudar mais na prova, no seu concurso público. Agora, o que é preciso estudar em conhecimentos pedagógicos e legislação? Vejam, legislação é uma área bastante abrangente. Existem leis com uma série de artigos, leis extensas, planos muito extensos. E aí você precisa focar naquilo que é mais relevante para você passar no concurso. A banca se atém a alguns pontos da legislação. A banca não cobra tudo da legislação. E eu sei, porque isso já aconteceu comigo nos primeiros concursos que eu prestei. Você acaba lendo muita coisa e a nossa cabeça não tem condições de guardar todos os artigos da legislação. A grande pergunta é: o que de fato você precisa sublinhar no seu estudo? O que de fato você precisa negritar no seu estudo, certo? O que você precisa focar mais para conseguir passar no concurso público? Quando você estuda legislação, você vai acabar passando por Constituição da República Federativa, certo? Em especial os artigos de 205 a 214, que é a seção da educação. Nós estamos falando aqui de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96. Existe também o Plano Nacional de Educação, que é a Lei Federal 13005 de 2014. Vai passar também pelo estudo das diretrizes nacionais, parâmetros curriculares nacionais, passa também pelo estudo do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90, e também pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que tem sido uma grande vilã para muitos profissionais da educação. Mas por que uma vilã? Porque é uma construção recente, que está em fase de implementação e a sua banca pode sim cobrar no seu concurso. A banca que vai realizar o seu concurso para professora, o seu concurso para professor ou para especialista da área educacional pode
cobrar a BNCC, como eu tenho visto nos editais mais recentes. Agora, BNCC é um documento que tem 470 páginas, certo? É um documento muito extenso. Se você procurar no Google, por exemplo, você vai ver que lá no site do MEC você consegue acessar esse conteúdo, esse material. E ele tem centenas de páginas. É impossível você guardar todos os pontos da BNCC na sua cabeça. Mas com uma boa orientação, e é isso que eu venho trazer a você, é possível que você guarde elementos chaves para a sua aprovação. Existem pessoas, por exemplo, que confundem a BNCC com uma legislação, com uma lei. Por exemplo, a banca examinadora pode fazer a seguinte pergunta na tua prova de concurso: a BNCC é uma lei sancionada pelo presidente da República, trazendo orientações sobre a formulação dos planos de trabalho dos professores. De repente, essa pode ser uma questão no seu concurso. Em primeiro lugar, está errado. Por quê? A BNCC não é uma lei federal, nem estadual e nem municipal. Tampouco serve de maneira isolada para orientar os trabalhos, os planos de trabalho dos professores. A BNCC é um documento norteador, na verdade é um documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas pelos alunos durante as etapas e modalidades da educação básica. Isto é BNCC, portanto, ela serve de base para a construção dos currículos pelos diferentes sistemas de ensino e redes. A BNCC está alicerçada em 3 princípios básicos que orientam a sua formulação: os princípios éticos, estéticos e políticos. Esses são os 3 princípios que orientam a BNCC. Agora, quando nós falamos de princípios éticos, qual é o conceito que surge na sua cabeça? Quando nós falamos de ética, o que você lembra primeiro? Vamos lá, coloca aqui no chat, nos comentários, o que você pensa quando lê a palavra ética, quando é questionado ou questionada sobre a palavra ética. Eu, por exemplo, logo penso em não fazer coisa errada, né? O que é alguém que tem ética? É uma pessoa que não faz coisa errada. Esse é um senso comum, não é? Então, tem até uma definição bastante interessante que eu ouvi uma vez e não esqueci mais. Quando você for fazer algo, for decidir sobre algo e parar para pensar se a sua mãe ficaria feliz com aquela atitude, você vai lembrar que isso é ético. A sua atitude será ética. Agora, se você parar para pensar e chegar à conclusão de que aquela atitude envergonharia a sua mãe, então isso não será ético, né? Um conceito extremamente informal, mas que ajuda bastante a entender esse conceito geral de ética. Agora, ética no Google. Se você digitar no Google, que é o chamado atual pai dos burros, né? O pai dos burros virtual, né? Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, ou mesmo no Cefam, me formando no magistério, a gente dizia, se você está com dúvida em relação àquela determinada palavra, é só pegar o pai dos burros. Quem era naquela época, na nossa brincadeira de adolescente, claro, era o Aurélio, né? O Aurélio era o pai dos burros. Hoje não, hoje a gente fala, dá um Google lá, porque ele é o pai dos burros moderno. Na verdade, quando a gente digita no Google, um dos principais resultados que a gente vê e acaba recorrendo nesse momento é a Wikipédia, né? Que é a biblioteca virtual, a biblioteca livre, né? O que aparece lá no conceito de ética no Wikipédia? Vai aparecer que ética tem origem no grego, a palavra ethos, né? E significa estudo dos valores morais
de um determinado grupo ou de um indivíduo. Então, ética é o estudo dos valores morais segundo a Wikipédia, a Biblioteca Livre. E para nós, da educação, o que seriam esses princípios éticos que orientam a formulação da BNCC, que orientaram todo o processo de construção da Base Nacional Comum Curricular? É a ética como o respeito ao bem comum, como o respeito às singularidades, é a ética como responsabilidade. Então, este princípio foi que orientou a formulação da BNCC. E quando nós falamos em princípio político, princípios políticos, o que vem na sua cabeça quando alguém diz política? Eu imagino que não vem a coisa muito boa, A gente acaba criando, ou acabou criando, por conta de diversos eventos históricos, uma certa aversão à política. Então, a primeira coisa que vem na cabeça é política partidária. A primeira coisa que vem na cabeça é corrupção, enfim, agentes políticos. Você lembra de alguns nomes, Bolsonaro, Ciro Gomes, Márcio França, você acaba lembrando de alguns agentes políticos, bons ou não, vai de acordo com o julgamento de cada um. Mas a gente acaba sendo levado a pensar a política pelo lado do partido ou de algum agente político. E na verdade o conceito de política é um conceito um pouco diferente. Se você também clicar lá no Google, a Wikipédia vai te trazer alguns resultados sobre isso. Política é algo relacionado a um grupo que pertence a uma polis. Polis são as cidades-estados, forma de organização dos gregos na antiguidade. Eles organizavam a sociedade, eles se organizavam em forma de polis, que eram cidades-estados. Portanto, polis também pode ser entendida como comunidade, coletividade, sociedade. Isso é polis. Portanto, falar de política é falar de uma vida coletiva, do respeito ao bem comum também. E quando nós falamos do respeito ao bem comum, é inevitável pensar em direitos e deveres dos cidadãos, criticidade, participação, democracia. Isso faz parte dos princípios políticos que orientaram a formulação da BNCC. E por fim, os princípios estéticos. Quando a gente pensa em estética, logo vem à cabeça beleza, E esse princípio está realmente muito ligado à beleza. É o estudo da natureza, o estudo da beleza, os fundamentos da arte, a sensibilidade. Isso também precisa estar presente na formulação da nossa proposta pedagógica, do nosso currículo, dos nossos documentos norteadores, enfim, da educação como um todo, inclusive a sua atuação como professor, como professora, como educador profissional lá na unidade escolar. Agora, nós falamos aqui de Base Nacional Comum Curricular, dos princípios. A grande questão é como guardar todas essas informações na cabeça. Eu já respondi questões de concurso tratando sobre esses princípios, por exemplo. Então, eu sei que a tua banca pode cobrar. Agora, como guardar isto e mais todo o restante que é preciso estudar na sua cabeça para o momento da prova? Eu desenvolvi ao longo dos anos, estudando e prestando concurso, uma técnica específica para a memorização, para a assimilação desses conteúdos. E eu vou compartilhar com vocês alguns detalhes sobre essas técnicas nos próximos vídeos que nós trouxermos aqui. Se você pensar, por exemplo, na legislação, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Você com certeza já estudou essa lei quando estava fazendo faculdade ou teve que recorrer a ela em algum momento por conta da prática escolar. Agora, é uma lei que tem mais de 90 artigos. Você sabia que a Lei de Diretrizes e Bases passou por mais de 35 alterações desde a sua sanção, desde que ela foi sancionada e publicada? Mais de 35 alterações.
Tem alteração, por exemplo, do ano 2008, se não me falha a memória, a Lei Federal número 11.700. Em 2013, mais uma alteração, Lei Federal 12.796. Lá no ano 2018, mais uma alteração, Lei Federal 13.632. Lá no ano 2019, mais uma alteração, Lei Federal 13.840. São muitas alterações. E as alterações na lei, elas podem ser supressivas, aditivas ou modificativas. Portanto, o legislador, aquele que cria e trabalha com a legislação, ele pode excluir um artigo que de repente você tenha memorizado. E você, sem atualização, acaba respondendo errado na sua prova. Então é importante conhecer a legislação, saber do que se trata, mas também estudar as alterações que ocorrem ao longo do tempo. Então, eu estou aqui para te ajudar a compreender essa legislação, a desenvolver sim uma técnica de estudo que vai te auxiliar, vai te ajudar a passar no seu concurso público. Eu comentei anteriormente que eu fui reprovado em alguns concursos públicos. Por quê? Porque eu estudava à minha maneira, sem muito direcionamento. Começava a ler conteúdo e acabava sobrecarregando a minha memória. Então, na hora de fazer a prova, alguns assuntos acabavam ficando de lado. Eu tinha esquecido do que se tratava, tinha esquecido a definição correta, eu tinha esquecido o conceito correto relacionado àquele termo, àquela palavra, eu tinha esquecido o artigo da legislação. Enfim, isso é muito triste, mas aconteceu comigo e pode ser que também esteja acontecendo ou venha a acontecer com você. Por esse motivo, eu estou aqui para te ajudar. Eu quero compartilhar com você uma maneira de estudar que vai facilitar a sua compreensão e a sua memorização. Veja, nós não estamos falando de curso de memorização. Nós estamos falando de técnica para compreender e assimilar bem legislação educacional, conhecimentos específicos da área da educação. Por quê? Porque eles têm um peso maior no seu concurso. É importante lembrar o seguinte: em algumas provas de concurso não há diferenciação entre o peso das questões de língua portuguesa, matemática e os de conhecimentos específicos, pedagógicos e legislação. Porém, na hora de desempatar, o edital vai acabar trazendo alguns critérios. Geralmente, eles são dispostos da seguinte forma. Primeiro critério de desempate: ter idade igual ou superior a 60 anos. Esse é o primeiro critério que geralmente aparece no concurso. Qual é o segundo critério? Detalhe, esse critério, esse primeiro, aparece por conta de uma legislação federal também, Lei Federal 10.741/2003, que determina que os concursos públicos precisam priorizar nos critérios de desempate as pessoas que têm idade igual ou superior a 60 anos. Mas o segundo critério, que quase sempre aparece para desempate, é o maior número de acertos em conhecimentos específicos, em conhecimentos pedagógicos e legislação. Este é o segundo critério que costuma aparecer nos concursos públicos da área da educação. Eu tenho certeza que você vai chegar à seguinte conclusão comigo: se na sua prova de concurso houver diferenciação de peso entre as questões língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos, pedagógicos e legislação, ou não, vai acabar aparecendo nos critérios de desempate maior número de acertos em conhecimentos específicos e legislação. Essa é uma informação extremamente importante, porque nos mostra que você precisa focar no estudo da legislação educacional federal e também, se assim o edital da tua prova exigir, da legislação municipal.
os resultados advindos deste estudo vão acabar fazendo toda a diferença para você na tua prova. É exatamente nesse ponto que nós deveremos nos ater. Como fazer para acertar o maior número de questões nessa área que tem tamanho peso, seja na pontuação diferenciada ou seja nos critérios de desempate. Por isso eu estou aqui, eu quero te ajudar e vou te ajudar a superar esse desafio. Para você acessar os diferentes conteúdos que eu trarei sobre educação e concurso público, além das dicas e orientações que eu publicarei aqui, é importante que você clique no botão de inscrição do canal no YouTube. É importante que você acione o sininho das notificações e também que você me siga lá no Instagram, @CleitonPeniche, assim como curta a minha fanpage no Facebook. Por conta do pedido de vários amigos, eu diminuirei o intervalo entre a publicação de um vídeo e outro. A princípio, a intenção era publicar um vídeo a cada mês. Agora, nós faremos a publicação de um vídeo a cada semana, pelo menos. Em algumas situações, até 2 ou 3 vídeos. Nós temos uma expectativa muito grande de que vários editais de concurso público sejam publicados neste ano de 2021. Então, é importante que você comece a se preparar agora e eu estarei aqui para te dar suporte, para te ajudar, para te orientar e celebrar contigo a sua tão sonhada aprovação. Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado pela audiência e aguardem, porque em breve nós estaremos aqui juntinhos novamente falando sobre a educação, concursos públicos e o teu sucesso. Um abraço!